Você pode ter tudo e, ainda assim, se sentir completamente vazia. Pode morar em uma casa confortável, ter um bom salário, respeito no trabalho e uma herança sólida deixada por alguém que te amava. Mas nada disso preenche o silêncio das noites, quando o mundo dorme e o único som que se ouve é o da sua própria respiração. Foi exatamente assim que eu me sentia, e foi nesse vazio que ele entrou. Se você já passou por algo parecido, continue ouvindo. Talvez essa história seja o alerta que você precisa antes que seja tarde demais. Eu me chamo Mariana. Tenho 30 anos e trabalho como auditora na Receita Federal. Sempre fui muito focada nos meus estudos, na minha carreira e, mais recentemente, nos negócios que meu falecido marido deixou para mim. Ele era dono de uma rede de postos de gasolina que construímos juntos, mesmo que ele fosse a imagem pública do empreendimento. Quando ele faleceu, num acidente de carro há pouco mais de 2 anos, a dor foi dilacerante. Mas depois que o luto se assentou, o que ficou foi o senso de responsabilidade. Cuidar do que era nosso virou a minha missão. Com o tempo, consegui manter tudo funcionando. Os postos continuaram operando bem, os funcionários respeitavam minha liderança, e eu ainda tinha meu emprego público. Financeiramente, minha vida estava estável, mas emocionalmente, eu estava esgotada. Não pela saudade do meu marido em si, porque o luto já tinha amadurecido dentro de mim, mas pela ausência de conexão, pela sensação de que todos os meus dias se resumiam a metas, documentos, contratos, planilhas e reuniões. Nada de riso espontâneo, nada de toque, nada de leveza. Meus amigos me diziam que eu era jovem demais para me isolar, que eu devia sair, conhecer pessoas, viver, mas eu simplesmente não conseguia. E então, numa noite qualquer, sozinha no sofá da sala, decidi abrir um aplicativo de mensagens onde costumava conversar com colegas e familiares. Um homem havia comentado em uma publicação antiga minha, algo educado, simples, mas atencioso. Fui curiosa ao perfil. As fotos mostravam um homem de terno, aparentemente bem-sucedido, com legendas reflexivas e uma aura de elegância discreta. Respondi, sem pensar demais. Só respondi. Ele se chamava Roberto. E não demorou para a conversa virar diária. Ao contrário de outros homens que eu já havia tentado conversar no passado, ele não parecia apressado. Não fazia perguntas invasivas, nem usava elogios forçados. Falava sobre livros, sobre o mercado, sobre espiritualidade. Dizia que admirava mulheres inteligentes, independentes e que gostava de ouvir mais do que falar. Em pouco tempo, eu estava contando para ele sobre minha rotina, minhas dificuldades como mulher em posição de liderança, minhas inseguranças. Coisas que eu mesma não falava com quase ninguém. Ele parecia entender. Às vezes parecia até antecipar meus sentimentos. Dizia coisas como: "Eu sei que você se sente sobrecarregada, Mariana, mas você é uma mulher incrível. Eu daria tudo para tomar um café contigo, só para ouvir você falando sobre o seu dia." Era gentil, equilibrado, e em nenhum momento me pressionou por um encontro. O tempo passou, e ele virou uma presença constante no meu dia. Sempre com uma palavra de apoio, uma pergunta sincera, um cuidado sutil. Me dei conta, sem perceber, que começava a dormir sorrindo e acordar pensando se ele já tinha me mandado mensagem. Foi ali, nesse começo, que o encantamento se instalou. E por mais que eu fosse racional, treinada para identificar mentiras e fraudes no trabalho, eu nunca imaginei que poderia ser enganada com palavras. E muito menos que isso poderia me custar tanto emocionalmente. Mas naquela fase inicial, tudo o que eu queria era acreditar que o universo estava me dando uma segunda chance de ser feliz. Eu precisava acreditar. Se você acha que já viu tudo quando o assunto é manipulação emocional, espere até conhecer o que veio a seguir. Porque, por mais inteligente e preparada que eu fosse, não percebi o jogo sutil que estava sendo armado à minha volta. E talvez, se você estiver em uma situação parecida, essa história possa abrir seus olhos antes que seja tarde. A conexão com o Roberto parecia algo tirado de um filme. Depois de semanas de conversas diárias, ele me revelou que morava em outra cidade, mas que estaria vindo à capital em breve para resolver pendências de um suposto negócio. Quando mencionou isso, disse que gostaria de me conhecer pessoalmente. Fiquei nervosa, hesitei, mas acabei aceitando. Marcamos um café em um lugar público, durante o dia. Quando o vi pela primeira vez, parecia exatamente como nas fotos. Elegante, discreto, com uma fala calma e envolvente. Não houve pressa. Não houve toque forçado. Ele respeitou meus limites,
elogiou minha inteligência e me ouviu com atenção verdadeira. Saí daquele café com o coração leve e um sorriso tímido no rosto. Era como se algo em mim tivesse sido resgatado. Nos dias seguintes, ele voltou para sua cidade, mas as conversas ficaram ainda mais intensas. Falávamos sobre nossos planos, nossas dores do passado, nossos sonhos. Ele dizia que se sentia confortável comigo, que nunca havia encontrado alguém tão forte e doce ao mesmo tempo. E, inevitavelmente, começamos a falar sobre um possível futuro juntos. Foi aí que começaram os primeiros pequenos sinais. Nada muito óbvio. Apenas frases sutis, como "Você tem sorte de ter um negócio tão sólido", ou "Eu queria ter tido a mesma estabilidade que você tem". Comentários aparentemente inofensivos, mas que plantavam pequenas sementes. Um dia, mencionou que estava enfrentando um problema jurídico com uma empresa antiga. Nada grave, segundo ele, mas que estava gerando um bloqueio temporário nas contas. Disse isso como quem não queria incomodar, mas a preocupação em sua voz me tocou. Na mesma semana, ele deixou de responder por algumas horas, algo que nunca tinha acontecido. Quando voltou, disse que estava tentando resolver tudo sozinho porque não queria me envolver. Mas, no fundo, o que eu sentia era que ele estava pedindo ajuda, mesmo sem dizer abertamente. E eu, querendo provar que ele podia confiar em mim, ofereci apoio financeiro. Uma quantia pequena que ele garantiu devolver em poucos dias. Foi a primeira vez. E naquele momento, parecia algo natural. Um gesto de parceria. Depois disso, ele continuou gentil, mas passou a mostrar sinais de ansiedade. Dizia que sentia que estávamos perdendo tempo, que queria vir morar na minha cidade, que tinha planos para abrir um novo negócio e queria que eu participasse. E, aos poucos, foi se aproximando também da minha rotina profissional. Fazia perguntas sobre os postos, queria entender a gestão, os números, os funcionários. E eu, encantada, via isso como interesse genuíno. Mas o que eu não sabia é que cada pergunta dele era uma peça no quebra-cabeça que ele estava montando. Um plano bem arquitetado, silencioso e perigoso. Eu não fazia ideia do quanto estava me expondo, e muito menos do que ele era capaz. A verdade começou a se revelar de forma sutil. Pequenas incoerências nas histórias, nomes que mudavam, empresas que pareciam não existir. Mas minha mente, ainda envolvida, se recusava a ligar os pontos. Até que um funcionário dos postos me chamou para conversar em particular. E foi ali que tudo começou a desmoronar. Se você acha que a mentira já era grande, espere até descobrir o que ele realmente escondia. Porque o que vem a seguir não é apenas uma quebra de confiança. É uma lição dura sobre o quanto o amor cego pode nos deixar vulneráveis a golpes perfeitos. É curioso como a confiança se constrói lentamente, mas pode desabar em um piscar de olhos. Eu, que sempre fui tão cuidadosa, tão analítica, estava sendo levada por sentimentos que turvavam meu julgamento. E o pior de tudo é que naquele momento eu ainda achava que estava no controle. Depois da primeira ajuda financeira, que ele garantiu devolver, e de fato devolveu dias depois, como uma forma de reforçar minha confiança, as coisas entre nós pareceram evoluir. Roberto falava em mudar de cidade, abrir um novo negócio e começar uma vida ao meu lado. Ele me enchia de palavras doces, fazia planos comigo, falava em casamento como se fôssemos um casal de longa data. Eu me sentia escolhida, valorizada, desejada. Sentimentos que há muito tempo não experimentava. Como alguém que estava viúva, desde os 28 anos, eu havia me acostumado a não esperar mais nada da vida amorosa. Então, quando um homem atencioso e aparentemente sincero me ofereceu uma nova chance, eu quis acreditar. Aliás, eu precisava acreditar. Ele dizia que queria ser parte da minha vida, que queria entender meu mundo. Começou a pedir conselhos sobre investimentos, sobre gestão de empresas, e se mostrou muito interessado na rede de postos que herdei. Dizia que admirava meu senso de liderança, minha capacidade de manter tudo funcionando, mesmo diante da perda do meu marido. E aos poucos, foi entrando. Primeiro com elogios, depois com sugestões. Começou a dizer que eu estava sobrecarregada e que poderia me ajudar com decisões estratégicas. Eu confesso que no início, relutei. Sempre fui muito reservada com os negócios, mesmo com amigos próximos. Mas Roberto tinha um jeito de falar que me fazia baixar a guarda. Ele me fazia sentir segura, como se com ele eu finalmente pudesse
descansar um pouco dos pesos que carregava sozinha. Foi assim que ele começou a sugerir mudanças. Disse que um dos postos tinha potencial para ser reformulado, que a marca podia ser modernizada, que poderíamos criar algo novo juntos. Eu ouvi, e em pouco tempo, aceitei que ele visitasse os postos, conhecesse alguns dos gestores e acompanhasse reuniões. Tudo de forma informal, claro, mas ele já estava lá, observando, absorvendo. Enquanto isso, o lado emocional da relação seguia intenso. Passamos a nos ver com mais frequência. Ele vinha para minha cidade e passava finais de semana comigo. Me ajudava nas tarefas do dia a dia, cozinhava, cuidava de detalhes que faziam parecer que ele realmente queria um lar. Eu não tinha motivo para desconfiar. Pelo contrário, tudo parecia tão harmônico, tão leve, até que começaram os novos pedidos. Ele mencionou que a empresa antiga ainda estava enfrentando um bloqueio judicial e que, por isso, não podia movimentar grandes quantias em seu nome. Disse que havia encontrado uma oportunidade imperdível de investimento em um novo modelo de franquia, algo que poderia dar retorno em poucos meses e que seria perfeito para nós dois. Falava com tanta empolgação que parecia sincero. A quantia que pediu não era absurda. Pelo menos, não para mim. E ele apresentou até uma planilha com estimativas, prazos e um contrato de sociedade, que parecia bem elaborado. Mais uma vez, a profissional que vive em mim deveria ter questionado, exigido, mais provas, consultado alguém. Mas a mulher apaixonada acreditou. Fiz a transferência. E ele me agradeceu com lágrimas nos olhos, dizendo que ninguém nunca havia confiado nele daquela forma. Confesso que senti orgulho. Achei que estava construindo algo sólido, com alguém que me via como igual. Mas foi a partir dali que tudo começou a se desestabilizar. Roberto passou a ficar mais ausente. Demorava mais para responder mensagens, sumia durante horas alegando reuniões, visitas a possíveis investidores, reuniões com advogados. Sempre tinha uma justificativa plausível, mas meu coração começou a sentir que algo estava errado. Além disso, ele começou a se mostrar mais controlador. Questionava meus horários, minhas decisões no trabalho, minhas amizades. Um dia, chegou a dizer que sentia que eu dava mais atenção aos negócios do que a ele, que isso o fazia se sentir excluído. Usava a palavra parceria com frequência. E eu, em nome do amor, comecei a ceder mais uma vez. Ele me pediu acesso a alguns documentos dos postos para entender melhor as finanças. Disse que queria propor melhorias. Mesmo desconfortável, eu cedi. Entreguei planilhas, relatórios de rendimento e projeções. Sempre com a justificativa de que estávamos construindo um futuro juntos. Nesse ponto, eu já havia passado por cima de quase todos os meus princípios. E mesmo assim, ainda tentava me convencer de que aquilo era amor, que todo relacionamento exige concessões, que ele estava apenas tentando ajudar. Até que um dos gerentes da rede, um funcionário antigo e de extrema confiança, me chamou para conversar. Ele disse que o tal parceiro andava fazendo perguntas demais, que tentou influenciar decisões operacionais sem minha autorização, e que havia algo estranho nos registros de entrada de fornecedores, especialmente em um dos postos que Roberto havia visitado recentemente. Na hora, meu corpo gelou. Senti o estômago virar. Não queria acreditar. Mas aquela pequena suspeita foi suficiente para que eu começasse a investigar. Revisei documentos, mensagens, fiz buscas em registros públicos. E ali começaram a surgir as primeiras rachaduras da imagem perfeita que Roberto havia construído. Empresas que ele dizia ter participado nunca existiram, ou existiam em nome de terceiros. O CPF dele aparecia vinculado a uma série de processos judiciais, incluindo um por estelionato. Algumas das informações no suposto contrato de sociedade que assinamos eram falsas, e os contatos que ele usava para validar seus negócios simplesmente desapareceram. Foi como acordar de um transe. A mulher forte, analítica e firme dentro de mim começou a retomar o controle. Mas o estrago já estava feito, e eu ainda não fazia ideia do tamanho do golpe. Se você acha que isso já é grave, espere para ver como ele reagiu quando percebi a verdade. Porque o que estava em jogo não era só dinheiro. Era minha integridade, minha sanidade emocional e a confiança que eu tinha em mim mesma. Quando uma mentira começa a ruir, não é apenas a confiança que se quebra. É como se uma parte de você também caísse junto. Eu olhava para tudo o que havia construído com tanto esforço, minha carreira, minha estabilidade, meu nome,
e sentia que estava tudo ameaçado por alguém que nunca foi real. Naquela noite, depois de descobrir os registros falsos, os processos judiciais e as empresas fantasmas, meu corpo tremia. Eu li e reli os documentos, os nomes, as provas, com a sensação de que cada linha era uma facada na alma. Era impossível negar. Roberto havia mentido desde o início. Cada gesto de carinho, cada palavra afetuosa, cada plano de futuro, tudo fazia parte de um jogo frio e calculado. Chorei. Mas não foi um choro de tristeza. Foi de raiva. Raiva de mim mesma por ter deixado que isso acontecesse. Eu, que sempre fui cautelosa, que lidava com fraudes diariamente no meu trabalho, fui enganada da forma mais clássica possível. Pelo afeto, pela carência, pela ilusão de que merecia ser feliz de novo. Mas depois do choro, veio o silêncio. E no silêncio, uma força diferente começou a surgir. Eu sabia que não poderia simplesmente confrontá-lo de imediato. Sabia que, se ele percebe que foi descoberto, poderia agir com ainda mais frieza. E então, decidi me calar. Pelo menos por enquanto. Durante alguns dias, continuei respondendo às mensagens como se nada tivesse acontecido. Falei sobre o trabalho, sobre minha rotina, sobre planos simples do fim de semana. Ele não desconfiou de nada. Pelo contrário, continuava tentando se aproximar. Dizia que estava cuidando de tudo para nosso futuro e que logo traria novidades sobre o tal investimento. Nesse meio tempo, comecei a coletar provas. Reuni prints, contratos, movimentações bancárias, conversas e até gravações de ligações que ele havia feito. Entrei em contato com uma amiga que trabalhava na área criminal e pedi ajuda para cruzar dados. Ela ficou chocada com a quantidade de inconsistências que apareceram. Roberto, ou seja lá, qual fosse o nome verdadeiro dele, já havia feito isso com outras mulheres. Mudava de cidade, criava identidades falsas, envolvia-se emocionalmente e usava isso para aplicar golpes financeiros. Foi quando percebi que eu não era apenas uma vítima. Eu era uma peça dentro de um padrão bem estruturado. E isso me deu ainda mais raiva. Porque não se tratava apenas do dinheiro que ele havia tirado de mim, ou das mentiras que contou. Era a forma como ele se aproveitava do que há de mais humano em nós, o desejo de amar e ser amado. Então tomei uma decisão. Avisei meu contador para revisar cada detalhe da movimentação dos postos. Solicitei auditorias internas discretas e reforcei os controles de acesso aos documentos sensíveis. Cancelei permissões que havia concedido e bloqueei qualquer possibilidade de movimentação externa sem minha autorização direta. E, por fim, armei meu plano. Marquei com ele um novo encontro. Disse que queria conversar sobre o investimento, que estava empolgada com a ideia de seguirmos juntos no novo negócio e que gostaria de assinar os documentos pessoalmente. Ele aceitou prontamente, como se o controle ainda estivesse em suas mãos. Mas o que ele não sabia é que, além de mim, haveria 2 pessoas me acompanhando discretamente. Pessoas de confiança, da área jurídica e da segurança privada, prontas para agir caso algo saísse do controle. No dia marcado, vesti minha armadura invisível. Não era um terno, nem um vestido de poder. Era o silêncio. A certeza de que, pela primeira vez, eu estava jogando no campo dele. Cheguei ao restaurante com calma, sentei na mesa e esperei. Ele chegou alguns minutos depois, com o mesmo sorriso, carismático, a mesma aparência impecável. Me abraçou como sempre, perguntou como eu estava, elogiou meu perfume. Eu sorri. Conversamos por alguns minutos como se tudo estivesse normal. Ele falava com entusiasmo sobre o plano, abriu uma pasta com papéis impressos, apontou números, projeções, nomes de investidores fictícios. Eu ouvi tudo, com paciência, como se estivesse interessada, e então tirei da minha bolsa uma cópia dos documentos que reuni. Coloquei sobre a mesa, com calma, sem levantar a voz, e olhei nos olhos dele. Eu sei quem você é, e eu sei o que você fez. A expressão dele mudou em segundos. O sorriso sumiu. As mãos começaram a suar. Ele tentou manter a postura, disse que não entendia, que eu devia estar confusa, mas eu continuei firme. Tenho provas, e tenho testemunhas. Você pode sair por aquela porta agora e desaparecer. Ou pode tentar me enfrentar, e vai responder judicialmente por tudo. Ele se calou. Recolheu a pasta, abaixou os olhos e se levantou. Saiu sem dizer mais uma palavra. As pessoas que estavam comigo o seguiram discretamente até o carro.
Conseguimos registrar a placa e entregamos tudo às autoridades. Não demorou para o nome verdadeiro dele aparecer. Diversos boletins de ocorrência, ações judiciais em diferentes estados e até uma investigação federal em andamento. Eu, agora, fazia parte do quebra-cabeça. Mas pelo menos, diferente de outras vítimas, consegui agir antes que o estrago fosse irreversível. Ainda assim, não foi fácil. Me senti envergonhada, vulnerável, usada. E por um tempo, me culpei. Como pude ter sido tão cega? Mas com o tempo, entendi que não era fraqueza. Era humanidade. E que a culpa não era minha. Era dele. Dele e de todos que, como ele, se alimentam da fragilidade alheia para lucrar. Hoje, estou reconstruindo. Reconstruindo a confiança, os limites, a forma como me relaciono com o mundo. Não sou mais a mesma, mas sou mais forte. E se minha história puder evitar que outra mulher passe pelo mesmo, então ela já terá valido a pena. Mas o fim dessa história ainda não chegou, porque o que ele tentou roubar de mim não foi apenas dinheiro, foi o direito de acreditar de novo. E esse direito, eu não estou disposta a abrir mão tão cedo. Por mais que eu tenha mantido o controle no encontro com Roberto, nada me preparou para o que viria depois. Quando ele saiu daquele restaurante e eu fiquei ali, sozinha à mesa, um silêncio estranho se instalou. Era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Eu havia vencido aquela batalha, mas a guerra dentro de mim estava só começando. Voltei para casa com os documentos em mãos e o coração em frangalhos. Passei a noite acordada, olhando para o teto, repassando cada cena dos últimos meses. Era como rever um filme em câmera lenta, tentando encontrar os sinais que eu deveria ter percebido. Eles estavam lá. Sempre estiveram. Mas o amor, ou pelo menos a ilusão dele, tinha me cegado. Durante os dias seguintes, a dor veio em ondas. Em alguns momentos, eu me sentia aliviada por ter descoberto a verdade e conseguido impedir um prejuízo maior. Em outros, me sentia humilhada, enganada, traída por alguém que tinha invadido não só minha vida, mas minha alma. Foi difícil admitir que eu precisava de ajuda. Sempre fui independente, acostumada a resolver meus próprios problemas. Mas aquele golpe não foi só financeiro. Ele afetou algo mais profundo, minha confiança em mim mesma. Eu comecei a duvidar de meu próprio julgamento, de minha capacidade de ler pessoas, de tomar decisões. Então, decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Marquei uma sessão com uma terapeuta. Nas primeiras sessões, eu mal conseguia falar, sem chorar. Mas com o tempo, fui me ouvindo. E isso me ajudou a entender que a culpa não era minha, que eu não era fraca. Eu fui alvo de um manipulador profissional, alguém treinado para enganar emocionalmente, para se infiltrar na vida dos outros como um vírus invisível. A terapia foi aos poucos tirando as correntes invisíveis que eu carregava. Comecei a dormir melhor, a retomar minha rotina com mais firmeza. Mas havia uma inquietação que persistia. Quantas outras mulheres tinham caído na mesma armadilha? Quantas estavam, naquele momento, sendo envolvidas pelas palavras doces e falsas? Promessas de alguém como Roberto? Foi então que tomei uma decisão corajosa. Resolvi compartilhar minha história. No começo, pensei em escrever um simples texto nas redes sociais. Algo discreto, sem muitos detalhes. Mas quanto mais eu escrevia, mais eu sentia que aquilo precisava ser dito com verdade. Sem máscaras. Com todas as dores, todas as falhas, todos os aprendizados. Publiquei o relato em um fórum seguro, voltado para vítimas de golpes emocionais e financeiros. Para minha surpresa, a resposta foi imediata. Centenas de mensagens. Mulheres de todas as idades, lugares, profissões, que viveram situações semelhantes. Algumas perderam dinheiro, outras a saúde mental, algumas até a guarda dos filhos. Mas em todas havia um traço em comum. A vergonha de falar. A vergonha. Aquela arma silenciosa que prende vítimas em silêncio. Que faz com que muitas mulheres prefiram esconder o que viveram do que enfrentar o julgamento alheio. Mas ao contar minha história, percebi que havia poder na exposição. Poder de cura. Poder de conscientização. Passei a participar de grupos, de apoio online, a ouvir histórias e, aos poucos, fui me tornando uma referência para outras mulheres que não sabiam por onde começar a se reerguer. Isso me trouxe um novo propósito. Era como se, no meio do caos, uma semente estivesse germinando dentro de mim. Foi então que tive uma ideia ousada. Criei um canal de comunicação discreto, um espaço onde vítimas pudessem relatar seus casos de forma segura, anônima e receber orientação.
Não era nada formal, apenas uma ponte entre o silêncio e a possibilidade de reação. Dei a esse espaço o nome de Entre Vozes, porque no fundo, todas nós temos uma voz que foi calada por alguém. E juntas, podíamos devolver o som umas às outras. Aos poucos, comecei a organizar lives, convidar especialistas, compartilhar conteúdos educativos sobre golpes emocionais, manipulação psicológica e segurança digital. A resposta foi maior do que eu esperava. Em poucas semanas, dezenas de mulheres me agradeceram por algo que parecia pequeno, dar nome à dor que elas ainda não conseguiam explicar, e quanto mais eu ajudava, mais eu me curava. Claro, ainda havia dias difíceis. Ainda havia momentos em que as lembranças voltavam, em que eu me perguntava se algum gesto de Roberto havia sido verdadeiro. Mas agora, eu não estava mais sozinha com esses pensamentos. Havia uma rede. Havia apoio. Havia vozes ecoando junto com a minha. A mulher que trabalha na Receita Federal, que herdou uma rede de postos, que lidava com números e relatórios, estava descobrindo um outro lado. O da empatia, da escuta, da reconstrução coletiva. Minha terapeuta dizia que algumas cicatrizes não são para esconder, são para exibir como medalhas. E que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Hoje, olho para trás e vejo não apenas a dor, mas a transformação. Eu não sou mais a mesma Mariana. E sinceramente não quero ser. Aquela mulher acreditava que precisava ser forte o tempo todo, que não podia errar. A de agora entende que ser vulnerável também é uma forma de força, e que confiar de novo, em si mesma, é o primeiro passo para recomeçar. E quanto a ele? Bem, o processo está correndo, e há chances reais de que ele seja responsabilizado, mas mais importante do que vê-lo punido é saber que ele não vai mais me definir. Porque eu escolhi sair da sombra, escolhi contar minha história, escolhi viver, com tudo o que isso envolve, riscos, dores, alegrias e renascimentos. Mas essa jornada ainda não acabou, porque o próximo passo vai me levar. Além de tudo que vivi até aqui, algo que nem mesmo ele poderia prever. Recomeçar não é sobre apagar o passado, mas sobre escrever um novo capítulo sabendo exatamente de onde você veio. E foi com esse pensamento que comecei a encarar minha vida de outra forma. Depois que compartilhei minha história e vi o impacto que ela teve em tantas mulheres, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava apenas reagindo aos acontecimentos, eu estava decidindo, escolhendo com consciência o caminho que queria trilhar. E esse caminho, embora ainda incerto, já não me assustava. Foi numa manhã comum, de segunda-feira, tomando café e lendo e-mails rotineiros do trabalho, que uma ideia me atravessou como um raio. Talvez eu já tivesse cumprido meu ciclo na Receita Federal. Passei anos ali, em meio a números, fraudes, auditorias. Era um ambiente seguro, técnico, previsível. Mas eu já não era mais aquela mulher que precisava tanto de previsibilidade para se sentir segura. Meu olhar agora era outro. Eu via pessoas, histórias, feridas abertas por trás de cada dado. E comecei a perceber que, se continuasse ali, talvez estivesse desperdiçando o que havia de mais valioso na minha experiência, o que ela havia transformado em mim. Comecei a cogitar uma transição. Não foi uma decisão fácil. Afinal, minha estabilidade estava ali. Meu nome profissional, meu prestígio, meus anos de contribuição. Mas eu sentia que precisava alinhar minha vida com o meu propósito. E por mais que tentasse ignorar, meu coração batia mais forte quando eu pensava no Entre Vozes, no impacto das histórias, nas conversas sinceras com mulheres feridas que precisavam apenas de uma escuta e uma direção. Depois de muita reflexão, agendei uma conversa com minha supervisora. Expliquei, com calma e respeito, que desejava me afastar por tempo indeterminado. Ela tentou me convencer a reconsiderar, ofereceu apoio, até sugeriu que eu migrasse para um setor interno, com menos carga. Mas eu já havia decidido. E quando tomei a decisão, algo dentro de mim se aliviou. Como se eu estivesse devolvendo a mim mesma a liberdade de recomeçar de verdade. O próximo passo foi ainda mais ousado. Peguei parte dos recursos que estavam aplicados nos postos de gasolina, aqueles que herdei do meu falecido marido, e separei uma quantia para investir em um novo projeto, um instituto voltado ao acolhimento, prevenção e orientação de mulheres vítimas de golpes emocionais e financeiros. Era uma ideia que parecia grande demais para mim,
Mas quanto mais eu pensava nela, mais sentia que era possível. Reuni uma pequena equipe, algumas amigas advogadas, psicólogas e especialistas em segurança digital, e começamos a montar a estrutura básica. A proposta era simples: criar um espaço humano, acessível, sigiloso e acolhedor. Um lugar onde mulheres pudessem pedir ajuda sem medo, aprender a se proteger e, acima de tudo, reconectar-se com sua autoestima. Batizei o projeto de Verdade em Voz Alta, porque depois de tanto tempo escondendo minha dor, entendi que falar a verdade, por mais difícil que seja, é um ato de poder. Durante os primeiros meses, trabalhamos duro. Criamos materiais informativos, oferecemos oficinas online, firmamos parcerias com ONGs e coletivos femininos. E, aos poucos, o nome do Instituto começou a se espalhar. Com isso, meu telefone passou a tocar mais. Convidaram-me para entrevistas, palestras, eventos. E a cada vez que eu subia em um palco ou falava diante de uma câmera, lembrava da Mariana de meses atrás. Quieta, desconfiada, desconectada de si mesma. E percebia o quanto eu havia mudado. Mas não pense que tudo foi fácil. Houve dias em que quis desistir, em que a saudade da antiga rotina bateu, ou a ansiedade me fez duvidar se estava no caminho certo. Alguns amigos não entenderam minha mudança. Outros até se afastaram. E havia ainda o julgamento sempre sutil de quem achava que eu estava me expondo demais. Mas agora eu já sabia. Não estava fazendo isso por aceitação. Estava fazendo por sentido. E o sentido crescia a cada história que eu escutava, a cada mulher que dizia: "Você me ajudou a não cair nessa armadilha." Ou "Eu me reconheci na sua história e consegui pedir ajuda." Foi num desses encontros que conheci Helena, uma senhora de 60 anos, aposentada, que havia perdido tudo para um golpista que conheceu numa viagem. Sentada à minha frente, ela segurava minhas mãos e dizia entre lágrimas: "Você não salvou só meu dinheiro. Você salvou minha dignidade." Naquele dia, entendi que eu não precisava de mais nada para seguir, mas havia uma última peça dessa transformação que ainda me faltava: minha vida pessoal. Durante todo esse tempo, eu havia colocado minhas emoções em uma caixa e guardado. Achava que não precisava mais de romance, de intimidade, de abrir o coração. Mas a verdade é que eu ainda tinha medo. Medo de ser enganada de novo. De me perder de mim mesma por causa de outro alguém. Até que um dia, sem procurar, conheci Daniel, um jornalista investigativo que se interessou pela proposta do Instituto e pediu uma entrevista. A conversa, que começou com perguntas técnicas, terminou com risadas e histórias de vida. Havia algo nele que me lembrava quem eu era antes de tudo, mas também algo novo, que me convidava a explorar quem eu podia ser dali para frente. Começamos, devagar, sem promessas, sem pressa. Apenas dois adultos que já haviam se machucado demais para brincar com sentimentos. E com o tempo, a confiança foi surgindo como quem planta algo em solo fértil e espera com paciência. Pela primeira vez, eu estava me permitindo sentir sem medo de cair. E mesmo que ainda existam cicatrizes em mim, agora eu sei. Elas não são sinal de fraqueza. São prova de que sobrevivi. Hoje, olho para minha trajetória e percebo que nada foi em vão. Nem mesmo o golpe. Porque foi ele que me levou ao fundo, e foi de lá que eu renasci mais consciente, mais forte e, acima de tudo, mais livre. E embora o caminho até aqui tenha sido feito de dor e superação, algo me diz que o melhor ainda está por vir. Confiança. Uma palavra simples, mas que depois de tudo que vivi, carrega um peso enorme. Começar algo novo com Daniel foi, de certa forma, como caminhar por um campo minado. Por fora, eu parecia tranquila, centrada. Mas por dentro, cada passo era dado com cautela. Ainda que ele demonstrasse respeito, sensibilidade e uma gentileza desarmante, meu instinto me alertava, o tempo todo. Como se houvesse um juiz interno avaliando cada gesto, cada silêncio, cada sorriso. Mas Daniel era diferente. Ele nunca pressionava. Sabia esperar, sabia ouvir. E, acima de tudo, sabia respeitar meus limites. Era como se ele entendesse, sem que eu precisasse explicar, que eu estava reaprendendo a me permitir. Nossos encontros começaram simples. Um café depois do expediente.
uma caminhada no parque aos domingos, um jantar sem grandes pretensões. E nesses pequenos momentos, fui descobrindo algo que há muito tempo eu havia esquecido. A leveza de estar ao lado de alguém sem máscaras. Ele falava da profissão com brilho nos olhos. Era apaixonado por contar histórias reais, por dar voz a quem normalmente é silenciado. Não demorou para que nossos mundos começassem a se entrelaçar. O Verdade em Voz Alta acabou virando o tema de uma série de reportagens especiais que ele propôs ao jornal onde trabalhava. E juntos fomos mapeando histórias, ouvindo mulheres de diferentes realidades e revelando padrões de manipulação que se repetiam com assustadora frequência. Foi num desses encontros com uma vítima que algo inesperado aconteceu. Estávamos em uma pequena cidade do interior, entrevistando uma mulher que havia perdido quase todo o seu patrimônio para um homem que conheceu pela internet. Ela era doce, articulada, mas completamente devastada por dentro. Enquanto ela falava, em meio às lágrimas, mencionou o nome do golpista. Meu corpo gelou. Era um dos nomes usados por Roberto, um dos muitos. Olhei para Daniel e ele entendeu na hora. Naquela noite no hotel, fiquei em silêncio por horas. E foi ele quem quebrou o gelo, dizendo calmamente: "Você não está sozinha nisso. E talvez seja por isso que a sua história seja tão importante." Foi nesse momento que percebi que confiar em alguém de novo não era sobre encontrar uma pessoa perfeita. Era sobre encontrar alguém que caminhasse com você mesmo quando o passado resolve bater na porta. A partir dali, nosso laço se fortaleceu. Mas, como toda relação verdadeira, também enfrentamos desafios. Meu medo de perder o controle, de me envolver demais e me esquecer de quem sou, ainda aparecia de vez em quando. Em discussões bobas, às vezes eu me retraía. Outras vezes atacava antes mesmo de ouvir. E ele, com a paciência de quem entende o terreno frágil em que pisa, nunca se afastava. Dava espaço. Mas não fugia. Eu também percebi que precisava dar atenção a um aspecto que, até então, vinha ignorando: o equilíbrio entre minha missão e minha vida pessoal. O Verdade em Voz Alta havia crescido mais do que eu esperava. Havia novas demandas, novas mulheres chegando todos os dias, pedindo ajuda, querendo conversar, buscando direção. E por mais gratificante que fosse, eu estava começando a me sobrecarregar. Daniel foi o primeiro a perceber. Em uma noite, depois de um evento, ele me olhou com firmeza e disse: "Você está tentando salvar o mundo inteiro sozinha, mas quem está cuidando de você?" Aquela pergunta ficou martelando na minha mente por dias. Foi quando decidi montar uma equipe de coordenação para o Instituto. Delegar, confiar, dividir responsabilidades. Isso foi um grande passo para mim. Aprender a soltar o controle também era um tipo de cura. E me permitiu respirar, olhar para mim mesma com mais gentileza. Aos poucos, minha vida começou a encontrar um ritmo novo. Comecei a escrever um livro com base na minha história, misturando experiências pessoais com relatos, que coletei ao longo dos meses. A escrita era terapêutica, mas também estratégica. Eu queria que aquele conteúdo chegasse a quem mais precisava, mesmo que nunca tivesse coragem de entrar em contato direto com o Instituto. E com Daniel ao meu lado, tudo parecia fazer mais sentido. Tivemos momentos lindos, viagens curtas, domingos preguiçosos, silêncios confortáveis. Mas também tivemos confrontos sinceros, momentos em que eu precisei encarar minhas inseguranças de frente e admitir que, por mais que quisesse seguir em frente, parte de mim ainda se agarrava ao medo. E ele? Ele apenas ficava. Não com promessas vazias, mas com presença real. Foi num desses momentos de paz que me dei conta de algo. Eu não estava apenas reconstruindo minha vida. Eu estava vivendo uma nova pela primeira vez. Uma vida mais alinhada com quem eu sou de verdade. Sem me moldar para caber em expectativas alheias. Sem buscar validação em olhares externos. Apenas sendo. Apenas estando. Um dia, sentada ao lado dele, com o pôr do sol tingindo o céu de tons dourados, ele me perguntou: "Você acha que pode amar de novo?" Respondi com um sorriso. Não porque tinha certeza, mas porque naquele instante percebi que já estava amando, sem perceber, sem pedir licença, sem drama. A mulher que tinha sido enganada, traída, desfeita, agora se permitia amar outra vez. Com medo, sim, mas com coragem também. E isso, eu sabia,
Era a maior vitória de todas. Mas a vida, como sempre, gosta de testar até onde vai nossa força. E uma nova surpresa estava prestes a bater à minha porta. Uma revelação inesperada, que poderia colocar tudo à prova outra vez. A vida tem uma maneira curiosa de nos lembrar que nunca estamos totalmente no controle, justo quando tudo parecia entrar nos trilhos. Quando eu finalmente respirava com leveza e meu coração se aquietava na presença de um novo amor. Algo aconteceu. Uma ligação, tarde da noite, vinda de um número desconhecido. Atendi desconfiada, como quem teme abrir a porta do passado. E com razão. Do outro lado da linha, uma voz firme, quase fria, pronunciou meu nome completo com precisão. Disse que era da Polícia Federal e que precisava conversar comigo sobre o caso de Roberto, meu falecido marido. Meu corpo congelou. Pensei em desligar, em ignorar, mas algo na voz do agente me fez ouvir até o fim. Ele explicou que uma investigação internacional vinha rastreando esquemas de lavagem de dinheiro e que o nome de Roberto havia aparecido diversas vezes nos últimos meses, vinculado a uma rede de laranjas e empresas fantasmas. O mais estranho? Algumas dessas empresas ainda estavam ativas, e algumas em meu nome. Meu estômago virou. Durante anos eu havia acreditado que, apesar do golpe emocional, minha parte financeira estava protegida, legalmente documentada e auditada. Sempre fui cuidadosa, especialmente após tudo o que vivi. Mas a verdade, como eu aprenderia, é que há camadas ocultas até nas histórias que achamos ter compreendido por completo. No dia seguinte, recebi os documentos que comprovavam o que parecia impossível. Roberto havia usado meu nome para abrir contas, assinar contratos e movimentar dinheiro. Tudo antes de morrer, mas com efeito até hoje. Isso não apenas manchava minha reputação, como colocava em risco o instituto, meus bens e até minha liberdade. Daniel foi o primeiro a chegar quando soube. Eu estava sentada na sala, cercada de papéis, tentando encontrar sentido no caos. Ele não disse nada por alguns minutos. Apenas segurou minha mão. Eu chorei. Chorei como há muito não chorava. De raiva, de cansaço, de frustração por perceber que, mesmo reconstruída, minha história ainda era refém de um passado que eu não escolhi. Mas, no fundo, eu sabia. Essa seria a minha última batalha com aquele fantasma. Reuni meus advogados, minha equipe de contabilidade e decidi enfrentar tudo. De frente. Assumi publicamente que estava colaborando com a investigação, mesmo que isso significasse expor, mais uma vez, minhas fragilidades. O Verdade em Voz Alta recebeu críticas. Alguns parceiros se afastaram. Outros, felizmente, permaneceram. Firmes. E foi em meio a essa turbulência que percebi algo importante. Eu já não era mais aquela mulher que temia ser julgada. Eu era alguém que conhecia a verdade e que a encarava de cabeça erguida. Durante os meses seguintes, colaborei com cada detalhe. Provei minha inocência, mesmo diante de documentos falsificados e transações que, tecnicamente, levavam minha assinatura. Foi um processo lento, doloroso. Mas, ao final, a verdade venceu. O nome de Roberto foi incluído formalmente como operador de uma rede de crimes financeiros. E o meu, enfim, foi limpo. Quando a decisão foi divulgada, sentei em silêncio, na varanda de casa. Não senti euforia, nem alívio imediato. Apenas paz. Uma paz que vem quando você sabe que, por mais longo que seja o caminho, a luz encontra uma forma de atravessar até as frestas mais escuras. Daniel, como sempre, esteve lá, em silêncio, do meu lado, como um porto. E foi nesse momento que percebi. Talvez o amor não seja feito de promessas ou grandes gestos. Talvez ele seja feito de permanência, de quem fica quando tudo ameaça desmoronar. Com o tempo, o Instituto voltou a crescer. Lançamos o livro. Criamos um curso online para mulheres empreendedoras. Viajamos o país ouvindo histórias, dando voz, acolhendo. E eu? Eu me reconstruí. Não como alguém que venceu um golpe, mas como alguém que transformou uma dor em missão. Hoje, quando olho no espelho, não vejo uma vítima. Vejo uma mulher que soube escolher, que caiu e se levantou, que confiou de novo, que não permitiu que o passado escrevesse o fim da sua história. Minha jornada não é perfeita, e nem precisa ser. Ela é real, e isso basta. Se você chegou até aqui, talvez tenha se emocionado com minha história. Talvez tenha se identificado.
Ou talvez apenas esteja em busca de um pouco de esperança. Então eu deixo um convite sincero. Não importa onde você esteja. Agora. Se sente que sua vida perdeu o rumo, se confia demais e foi traída, ou se sente que jamais vai sair da dor. Saiba, você pode recomeçar. Sempre pode. E não precisa fazer isso sozinha. Procure apoio. Compartilhe sua história. E, principalmente, cuide de si com o mesmo carinho que sempre deu aos outros. A verdade, quando dita em voz alta, pode curar. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Talvez, assim como eu, essa pessoa descubra que o fim de um capítulo não é o fim do livro, mas apenas o início de uma nova história.